Boa tarde, doutora Adriana. Estamos aqui com a doutora Adriana para falar sobre conflitos entre profissionais da ética na medicina veterinária. A doutora Adriana tem alguns casos e ela vai relatar um fato para a gente hoje. Então, eu acho que assim, o problema da ética na veterinária é a ética entre colegas, entre proprietários, né? Veterinário, proprietário, mas eu acho que a nossa principal ética é com relação ao animal, né? É com ele que a gente tem que ser o mais ético possível. Ele pediu para eu relatar aqui um caso, o caso que me veio na cabeça foi realmente um caso de uma égua, em que eu fui chamada para dar uma segunda opinião, o que já gera um certo conflito sempre ético. Os veterinários não digerem direito essa história de segunda opinião, que na verdade é um direito da pessoa, e duas cabeças sempre pensam melhor que uma, né? Deveria ser uma junção de ideias e não simplesmente um contra e um a favor. E eu fui chamada então para dar uma segunda opinião numa égua em específico, uma égua que faz uma modalidade esportiva. Quando eu cheguei lá, a égua realmente estava já retinchado, bem feio o caso dela. E no decorrer do exame, de toda a avaliação, até por conta associada à imagem radiográfica, eu conversei com o proprietário, dizendo que, na minha opinião, aquela égua realmente estava com um grau elevado de artrose e que, inclusive, a condenava para o esporte, né? Porque, assim, a chance dela voltar era muito pequena, praticamente zero, baseada na minha experiência aí de pouquinho tempo, né? Alguns anos. E que eu achava que realmente não tinha jeito dela voltar para o esporte, que isso só ia trazer muito mais dor. E, obviamente, com essa informação, o proprietário ficou um pouco surpreendido, foi conversar com um veterinário que tinha dado a primeira opinião. E era, na verdade, uma imagem radiográfica, que não cabe muitas interpretações, né? Porque é aquilo, não tem muito o que enrolar. E o veterinário em questão me ligou, perguntou todas as opiniões, porque eu já tinha ligado para ele avisando que eu ia fazer um segundo atendimento, dar uma segunda opinião nessa égua. Eu acho que esse é o que a gente pode fazer, ainda mais se é alguém conhecido, alguém próximo. Então eu avisei para ele, ele me ligou, perguntou toda a minha opinião, concordou com a minha opinião no telefone, e depois ligou pro proprietário e falou que não tinha nada a ver, que ele faria a égua voltar para a modalidade, com certeza. A doutora Adriana vai relatar mais um caso de ética, onde eu acho que é o princípio de tudo, é o respeito com o colega que trabalha na profissão. Existem situações que a pessoa pode chegar e atropelar e passar por cima, até pisar, vamos dizer assim, na opinião e no tratamento do que um outro colega está fazendo, mas às vezes ainda existem pessoas éticas, e a doutora Adriana vai relatar esse caso para a gente aí. Então, eu tive, na verdade, já aconteceu algumas vezes, mas uma vez em específico, eu também fui chamada para resolver um problema de um cavalo, e às vezes tem problemas que não tem uma única forma de você resolver. Existem problemas, por exemplo, nesse caso em específico, que você tinha 3 possibilidades de resolução, né? E aí, quando a pessoa me chamou, relatou que o veterinário anterior tinha feito já. E das 3 formas de resolução, o veterinário já tinha feito 2. Faltava uma única forma de resolução. E na hora eu virei proprietária e falei assim, olha, daqui a 2 dias você vai achar que eu sou o melhor veterinário do mundo, mas eu vou te explicar o que está acontecendo. O que o seu veterinário estava fazendo, ele estava seguindo uma linha. Tem 3 maneiras de resolver esse problema. Ele fez uma, não deu certo. Ele fez a segunda, não deu certo, faltava para ele a terceira. Só que nesse meio tempo você me chamou, o que me deixou numa condição muito confortável, né? Porque eu só tenho uma maneira de resolver, porque ele já fez as outras 2. Então, nesse momento, eu vou resolver, mas tenho certeza que se ele viesse aqui mais uma vez, ele iria tomar essa mesma atitude. E eu cheguei numa situação extremamente confortável, né? Onde me restou só essa possibilidade, e vai resolver o problema, porque as outras 2 já não resolveram. Então, nesse caso que você está falando,
ele fez o procedimento certo. Sim, ele começou correto, pelo mais simples, exato. que iria gerar menos despesa, um tratamento mais... O que seria o primeiro tratamento a ser feito, por né? onde a gente começa, exatamente. Se você tivesse tratando esse animal desde o começo, você teria feito o mesmo procedimento que ele fez. Provavelmente teria feito as mesmas etapas que ele fez, entendeu? Mesma etapa. Eu acho que a gente, por ética, a gente não tem que se valer dessa situação totalmente confortável, que o cara só te deixou uma possibilidade de falar, olha, relaxa, isso aí eu resolvo, tá comigo. Não. Eu acho que é importante a gente também conscientizar o proprietário de que não é matemática. Você precisa seguir certas etapas para chegar no objetivo final, que é legal. O cuidado com o cavalo, né? É para isso que nós estamos aqui. Muito obrigado. Só para terminar, beijão, Cláudia. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.